Oi gente, eu sou a Mono e nesse canal aqui eu vou estar falando sobre o jogo Shadow of the Colossus, o jogo de PS2 lá de 2005, e aqui eu pretendo contar pra vocês todas as informações que eu acabei juntando ao longo de todos esses anos, acompanhando o Shadow of the Colossus e a comunidade, desde teorias já descartadas, descobertas que foram feitas aí por algumas pessoas que tá com pouco tempo, além de coisas relacionadas à própria comunidade em geral e o que vem acontecendo dentro dela nos últimos tempos também. O intuito do canal é basicamente atualizar as pessoas sobre o jogo, aquelas pessoas que gostam muito do jogo e pararam de acompanhar por algum motivo por um tempo e agora meio que relembrou do jogo e de tanta informação nova não sabe por onde começar, ou sei lá, pra quem gosta muito do jogo e simplesmente não tem tempo de pesquisar, ou que não sabe onde encontrar as informações, ou então pra tu que acha o jogo muito legal, jogou o remake de repente e nem sequer sabe que tem tanta coisa assim por trás do jogo. Enfim, é pra todo mundo que quiser se inteirar sobre o que vem acontecendo em relação ao jogo, ou que quer conhecer ele mais a fundo porque gostou muito dele. Eu vou tentar passar aqui desde teorias e mitos antigos lá de 2008, 2009, até as coisas descobertas que fizeram alguns desses mitos caírem por terra. E é importante falar também que serão alguns vídeos de Shadow of the Colossus. Eu vou tentar jogar isso aqui no Google Tradutor, é claro, eu não sei inglês. Então, se tiver algo errado aí, já sabe. E eu vou fazer isso para que o máximo de pessoas possível veja e conheça esse jogo que a nossa comunidade gosta tanto. E até também para ter mais ajuda, se eu falar alguma coisa errada, ou sei lá, a comunidade gringa é bem grande e ativa aqui. E, inclusive, é importante falar também que sempre estão sendo descobertas novas coisas, além de existir bastante debate na própria comunidade sobre alguns assuntos. Então, eu gostaria de lembrar vocês dos comentários e que vocês estão livres aí pra corrigir se eu falar algo errado ou pra complementar se eu não tiver falado tudo. Mas acima de tudo seria legal se os comentários fossem um lugar de debate saudável, por favor, sobre o jogo, que é, né, também um dos grandes objetivos do canal e dos vídeos, que vocês compartilhem aí suas teorias e coisas sobre a comunidade e que debatam sobre determinado assunto do game e tudo mais. E isso seria bem legal. Eu vou tentar deixar linkado aí todas as fontes das informações que eu consegui. Além das coisas novas, como eu já disse, vai ser meio que um mega compiladão do que eu achei na internet sobre o jogo e tudo que eu observei durante o tempo. Algumas das informações que eu falar aqui estarão também na wiki do jogo, que eu peguei bastante informação de lá até, e que o link também vai estar aí na descrição, e em alguns vídeos aleatórios e sites por aí, links também na descrição. Além de ter muitas informações no Discord das comunidades e de alguns projetos relacionados ao Shadow of the Colossus. Então é bastante informação para quem gosta muito do jogo. Fica aí que eu tentei fazer o conteúdo, pelo menos em vídeo, o mais completo possível, pra deixar aí pras pessoas verem. Então, depois da intro aí, apresentando, né, a proposta do canal, vamos finalmente falar aí sobre o assunto do vídeo, né? Que é possivelmente um dos colossos mais misteriosos de todo o jogo, o Dionin. Primeiramente, Shadow of the Colossus, vocês com certeza já sabem o que é. E por isso estão aqui, né? Então, eu vou falar para quem não sabe o que são os Colossos Excluídos. Os Colossos Excluídos, como o próprio nome diz, foram colossos que chegaram até determinada etapa de desenvolvimento do jogo, mas não chegaram à versão final por algum motivo. São colossos também que temos algumas informações sobre, porém eles ainda são bem misteriosos para a comunidade. E ainda hoje, depois de tanto tempo, ainda existem muitas perguntas sobre. Antigamente se especulava que existiam 32 colossos, sendo os excluídos um total de 16 colossos também, embora só houvessem até então imagens de 8 deles. Hoje, com essas novas coisas que conseguiram descobrir, nós já sabemos que as coisas são um pouco mais complicadas e eu vou explicar tudo isso para vocês agora. Os colossos idealizados foram provavelmente 48 ou mais, com esse número podendo chegar a 108 no início de desenvolvimento de Nico, projeto anterior a Shadow of the Colossus que deu origem ao jogo. Atualmente existem os Colossos Excluídos, e eu vou botar as imagens aí pra vocês, sendo eles os clássicos 8, Abert, Avos, Blackbird, Sirius, Adarflan, Pollux, Monkey, Kills e o próprio Dionin, mais o novo Colosso que foi recentemente descoberto com o nome de Yamoria, que seria basicamente uma cópia do oitavo Colosso, seria mais um gecko, um tipo lagarto. Temos outro Colosso que também foi descoberto recentemente, entre aspas, que seria o Eves, diferente do último Colosso que nós temos do jogo final, com Malus nem sempre sendo o último chefe na verdade. E tem ainda um que fica no meio termo, entre Colosso Beta e Colosso Excluído, que é o Buda,
que seria uma versão beta do Malus ou um outro colosso do tipo do Malus, mais ou menos o que acontece com Yamoria e Kurumori. E temos ainda os colossos ataminados, que ainda eu vou fazer um vídeo inteiro específico sobre eles, que são 9, até onde se sabe. São eles Búfalo, Enguia A, Grifo B, Cavaleiro 2, Kubinaga, Quetzalcoatl, vai estar aparecendo aí o nome pra vocês, Saru 2, Tobio e Yeti. E agora que vocês têm uma noção de como é hoje, nós vamos estar focando no colosso excluído Dionin e em tudo que cerca ele. O Dionin, como eu já disse, é um dos colossos mais misteriosos do jogo, se não o mais misterioso. Então, bastante coisa que se tem sobre ele é baseado em conclusões depois de algumas pesquisas e evidências deixadas dentro do próprio jogo, que as pessoas conseguiram ao longo dos anos. Mas vamos começar falando sobre o seu nome, o seu estágio e as características físicas dele que podemos ver nas imagens disponibilizadas pra gente na própria artbook oficial e na wiki do jogo. Primeiramente, o nome do Dionin. Esse é um tópico pequeno, não sei se tu aí sabe, pode não saber, isso já é bem manjado na comunidade. Os nomes dos colossos que nós falamos, muitos deles, na verdade, quase todos, com exceção de Monkey e Sirius, foram dados, na verdade, por fãs. Não são os nomes originais, vamos dizer assim. São só nomes que os fãs deram, ficou legal e todo mundo fala. Então, qual seria o nome oficial do Dionin? Ele existe? Esse é um outro ponto. Não existe nome oficial, ninguém da equipe nunca se pronunciou oficialmente sobre isso, que eu saiba. Existem os nomes que os criadores usavam para se referir a eles quando estavam criando. E o nome pelo qual eles se referiam ao Dionin era Worm, ou seja, verme em inglês. E é isso, os colossos têm 2 nomes, em sua maioria. Os que os criadores chamavam e os dados por fãs. Eu uso os dados por fãs porque eu acho mais legal e pelo menos mais criativo. Além disso, o nome do Dionin é suspeito de ter sido inspirado em um filme chamado Lie of the White Worm, o que é, pelo que eu vi, um filme de horror sobre um verme ou uma mulher serpente. Sei lá, eu vou deixar aí a capa pra vocês verem. Eu não consegui saber de onde saiu essa informação, sinceramente não achei a fonte confirmada, digamos assim. E eu não assisti o filme, então eu nem sei se o nome Dionin é que é de algum personagem dentro do filme que inspirou o cara a dar esse nome, ou se é o próprio nome Worm que tá no título do filme que inspirou os criadores a botar o nome Worm no colosso. O blog do Nomad menciona algumas coisas sobre o nome Dionin especificamente, que foi criado junto com uma história que dizia que o Worm seria o único colosso a ser ativado ao derrotar o outro colosso no mesmo local. O nome do cara que criou era Stakestone, vai estar o nome aí pra vocês, e de acordo com o blog, pelo que eu entendi, foi o próprio cara que criou o nome Dionin. E, de novo, eu não sei se tem alguma relação com esse filme, mas era uma coisa que rolava na época. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando tudo que já se tem sobre os estágios de teste direitinho, inclusive com as teorias antigas sobre o que eram esses estágios, mas por agora eu vou apenas falar sobre o estágio do Dionin específico, apenas tenha em mente essas informações. O estágio do Dionin é o estágio 16 e desde o começo foi chamado de Dune. Isso nunca mudou e permaneceu assim pelo que sabemos até a sua arena final, quando foi excluído. E aqui eu vou deixar a Wiki falar, que ela explica bem sobre isso. Abre aspas. O palco do Colosso Worm. Este estágio tem apenas 2 texturas listadas, com apenas uma delas ainda existente, que é uma textura de areia. E a outra textura parece ter sido outra versão de uma parede de pedra que é vista em versões anteriores de muitas áreas desertas. HOS_IWAHADA06G. A simplicidade das texturas deste estágio parece se correlacionar com as capturas de tela de Worm. O C-parâmetro lista Worm entre Cerberus e Minotauro A. Fecha aspas. Para finalizar, essas aqui são as texturas de sua área teste, uma da areia do chão e outra da montanha em forma de paredão. Agora, com relação às características do Dionin, o Dionin seria um colosso tipo serpente, como dá pra ver na imagem, mas com algumas diferenças do tipo serpente que nós vemos no jogo. E por quê? Primeiro porque, até onde a gente sabe, o Dionin realmente não teria olhos, e existe uma outra coisa bem interessante sobre ele, que é o fato dele ter pelos em ambos os lados do corpo, tornando meio difícil definir o que é em cima e o que é embaixo. Ele meio que não tem lado certo, sugerindo que o Wander poderia subir nele de ambos os lados. O que eu acho bem esquisito, e por isso que eu penso no Dionin não como um colosso tipo serpente propriamente, tá mais pra um colosso tipo minhoca ou verme, como o próprio nome dele já diz. Mas ainda assim,
Meio que tem um tipo que eu considero ainda melhor pro Jonin, mais apropriado. Eu vou falar um pouco mais disso mais adiante. Com relação à sua cabeça, é possível notar a seção fina próxima a ela, que parece uma espécie de membrana com pontas em forma de babado que está conectado no final da seção principal da cabeça, algo como o pescoço. Não dá pra saber o quão longa era essa espécie de membrana exatamente, mas dá pra ter uma noção pelas imagens. E não se sabe também quase nada sobre, e as pessoas chegaram a teorizar até que ela podia se abrir de alguma forma, tipo esse lagarto aí. Também já foi teorizado que seria uma espécie de mecanismo de defesa e que poderia ser usado para jogar pedras no Wander com esse movimento de abrir, mas na real essas coisas não passam de teoria e nunca acharam de fato um porquê para ela. Talvez fosse mesmo só um aspecto físico e só isso. E uma coisa legal de notar nessa tal membrana é que as pessoas quando olham para ela pensam que ela circulava a cabeça do Jonin inteira. Mas olhando mais de perto nas imagens, na verdade parece que não. Parece que seria algo exclusivo da parte de baixo da cabeça dele, e é possível notar isso também no ídolo dele, achado nos arquivos do jogo, que não tem membrana em cima, tem embaixo, mas não tem em cima. E enfim, é só uma suposição que eu achei legal falar aqui. Outra coisa que, é claro, é a primeira coisa que as pessoas percebem em relação a Jonin é a boca gigante que ele tem, que gerou muitas teorias ao longo do tempo. Dizendo que ela seria o tal bulbo em forma de flor que o Ueda menciona no artbook e que lá dentro teria um ponto fraco e o Wander teria que escalar até a boca para pular dentro dela. E será? Eu vou falar dessa teoria mais a fundo depois, mas eu já adianto que não, definitivamente o ponto fraco não é ali, por diversas razões. Essa inclusive foi uma teoria quebrada recentemente com as novas descobertas feitas por um grupo especial de pessoas. Mas vamos lá, o que foi descoberto sobre isso? A primeira coisa é que o bulbo de uma planta não fica em cima na planta, fica embaixo. Segunda coisa, câmera, que provavelmente bugaria pra caramba por causa do espaço pequeno dentro da boca, além de ser um lugar escuro que não ia dar pra ver nada. Isso a própria Wiki fala sobre, abre aspas. O espaço dentro da boca do Orm é pequeno e escuro, e não funciona bem o jogo como Shadow of the Colossus, fecha aspas. E ainda uma terceira coisa óbvia, né? Não existe pelo, locais para agarrar e nem sequer uma textura, como é semelhante nas patas do Quadratus ou nas pernas do Kuromori. E outra coisa, vocês percebam que na imagem o Wander tá com a espada na mão. E o que acontece quando o Wander tá com a espada na mão, perto de um ponto fraco? Ele brilha. E o brilho que a gente não consegue ver na imagem, pelo menos não nessas imagens que a gente tem dele. A gente falou do que não era, agora a gente vai falar do que realmente era a boca do Jonin, que seria ao contrário de um ponto fraco. Isso na teoria, todo mundo dizia que nós teríamos que pular na boca dele, na realidade possivelmente nós teríamos que fugir da boca dele, porque ele tentaria se alimentar de Wander. E de acordo com a própria Wiki, abre aspas, é provável que fosse utilizada para tentar devorar o Wander. Ou seja, a boca não era um ponto fraco, mas sim uma possível forma de ataque. Não se sabe como ele tentaria fazer isso. Tem pessoas até que dizem que ele teria uma espécie de ataque onde ele tentaria sugar o Wander pra dentro e soltar rajadas de vento pela boca, mas, mais uma vez, não existem provas disso e são só teorias. E, inclusive, a parte de sugar o Wander pra perto realmente existia até certo ponto. Vocês vão saber do que eu tô falando, só que não ficaria a cargo da boca do Jonin, mas sim de uma característica que se encontrava no aspecto da luta. E agora as pessoas devem estar se perguntando, se o ponto fraco não é na boca, e nós na verdade teríamos que fugir dela, onde seria o ponto fraco? Então vamos falar sobre isso. Lembra que eu falei do tipo que eu achava mais provável pro Jonin? Pra mim, o tipo que o Jonin mais se encaixaria seria o colosso tipo planta. E por quê? Lembra também que eu falei do bulbo? Que o bulbo de uma planta ficaria na verdade abaixo da terra e não acima? Pois é, o bulbo de uma planta é na verdade aquela coisa que fica embaixo da terra. Esse negócio redondo aí da planta é como se fosse a raiz, ou de onde as raízes são conectadas, eu não sei exatamente. Ou seja, o bulbo, o Fumito Ueda muito provavelmente estaria se referindo a essa parte da planta, e não a sua cabeça só porque ela lembra uma planta. Agora o que eu vou falar aqui são informações quase que oficiais tiradas de uma coisa que ocorreu recentemente na comunidade, e causou bastante polêmica, que foi o vazamento. Sim, um vazamento depois de 15 anos. E basicamente nesse vazamento tem uma entrevista feita inclusive pela Team Stage Zero com o desenvolvedor que teria trabalhado no projeto Shadow of the Colossus. E sim, isso vazou ao público. Uma entrevista com o desenvolvedor de um jogo de mais de 15 anos vazou para o público. E com relação a esse aspecto do Jonin, ele fala, abre aspas, o corpo do verme é incrivelmente longo e na raiz de seu corpo há um torso enorme que se assemelha a um bulbo de flores. O jogador deve derrotá-lo se arrastar seu corpo para fora da areia e esfaquear seu ponto fraco, o torso. Fecha aspas. Pois é. Confirmado então, para quem ainda tinha dúvidas e ainda acreditava que o ponto fraco fosse na sua cabeça, seu ponto fraco na verdade ficaria abaixo da areia no seu torso, no real bulbo de planta. E outra coisa que pode comprovar isso é uma textura exclusiva do Orm chamada HN_HW_Worm_Dodai 02
MIP, em que Dodai significa fundação ou base, que parece indicar que esse era o caso mesmo, do bulbo ser abaixo da terra e consequentemente seu ponto fraco. E apesar do bulbo ser uma coisa que não temos muitas informações, nem fotos desse tal torso de bulbo de planta, dá pra fazer algumas boas suposições sobre como ele seria, e eu vou mostrar a imagem de como eu e a comunidade estão imaginando que seria o bulbo e o próprio Jonin. A imagem foi feita pela Team Stage Zero, mais uma vez créditos para a Team Stage por isso, e para quebrar logo todas as outras representações do Jonin. Não, ele não era assim, assim também não, nem assim, muito menos isso daí. O Jonin era, assim, uma planta carnívora, minhoca sinistra, e é isso. Pra você que tá aí desesperado pra saber sobre os vazamentos e a história por trás disso tudo, como aconteceu, não fica, que eu vou trazer aqui um vídeo completo sobre isso, é só esperar um pouco. E se inscreve aí, claro, se tu quiser ver. E pra finalizar esse tópico de características, ele foi desenvolvido por Suzuki-san. As palavras do desenvolvedor nos vazamentos, abre aspas. Esse também é um colosso que foi criado principalmente pelo Suzuki-san, mas do meu entendimento, Niwa-san estava envolvido na segunda metade do trabalho, fecha aspas. E esses foram os desenvolvedores do Jonin.